Olá, amigos de IPU, estamos no quadro Dicas de Saúde, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do município aqui de IPU, que tem à frente a doutora Efigênia Mororó. E hoje estamos entrevistando a doutora Cristiane Taumaturgo, que é médico endocrinologista. Iremos falar a respeito da diabetes, que é uma doença silenciosa que tem acometido muitos brasileiros, especialmente aqui na nossa cidade, um quadro muito grande de pessoas diabéticas. E sabemos que existe a diabetes tipo 1 e tipo 2, mas vai ficar a cargo da doutora Cristiane explicar para vocês que estão nos assistindo nesse momento. Doutora Cristiane, inicialmente gostaria de saber qual é a função, qual é o trabalho do médico endocrinologista. Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, parabenizar os munícipes pelo aniversário da cidade, dizer que eu tenho muito amor por esta cidade, eu me considero influencer realmente, me sinto muito bem acolhida e tenho o maior prazer de trabalhar por aqui. Na verdade, o papel do endocrinologista, apesar de estar muito associado à questão da obesidade, é bem mais amplo, né? Então, classicamente, quando se fala em endocrinologia, a gente pensa em distúrbios do peso. Mas a gente trata também problemas relacionados aos tipos de diabetes que você falou, problemas de tireoide, alterações de crescimento, tanto no sentido de baixa estatura como também de alta estatura, problemas de irregularidade menstrual, alterações de colesterol, andropausa, que seria a menopausa masculina, a menopausa feminina e também distúrbio de osteoporose. Muito bem. Com relação à diabetes, quais são os riscos que a diabetes causa ao indivíduo? Na verdade é uma doença, como você falou, de uma prevalência altíssima, uma epidemia que a Organização Mundial de Saúde prevê um aumento da incidência de uma progressão geométrica, quer dizer, em 2025 a gente estima que vai existir 300 milhões de pessoas diabéticas no mundo. E o grande impacto que isso tem na maior causa da mortalidade, que continua sendo a doença do coração. Então o diabetes está intimamente relacionado ao problema do coração. E também a principal causa de cegueira, da idade dos 20 aos 74, é a principal causa de amputação dos membros de forma que não seja relacionada a acidente, é a principal causa de insuficiência renal que precisa de hemodiálise, e implica em grandes custos para o indivíduo em termos de qualidade de vida e também para a máquina, vamos dizer, da saúde como um todo. O problema maior é que é uma doença que costuma ser silenciosa, a gente tem estatística que mostra que há um atraso no diagnóstico no Brasil de até 8 anos e que quando se manifesta a gente às vezes já tem alguma complicação que poderia ter sido evitada se o diagnóstico fosse dado mais precocemente. Então o quadro clássico do diabetes, ele só 50% das pessoas apresentam, a questão de beber muita água, de perder peso, de ter alterações visuais, às vezes a gente tem só infecções de repetição, homens com queixa relacionada à parte de impotência, sempre tem que se pesquisar diabetes. Esse é um dos sinais que o corpo dá indicando essa doença. Existem outros sinais que o corpo indica que a pessoa está acometida de diabetes? A gente tem muita queixa de fraqueza, de indisposição, de irritabilidade. Às vezes a gente tem sonolência, baixa capacidade para o esforço, então a pessoa faz uma atividade e fica largada. Além desses quadros que são menos óbvios que eu te falei, mulheres com infecções de repetição, ferimentos que não cicatrizam e homens com queixas que às vezes levam tempo para chegar ao médico e seria por algum distúrbio na parte sexual. Doutora Cristiane, o uso abusivo de bebida alcoólica, ele pode induzir ao surgimento da diabetes? A gente tem um caso específico, vamos dizer, um subtipo bem clássico que é relacionado à pancreatite crônica. Que seria pela destruição das células pancreáticas, que são as responsáveis pela produção de insulina. Mas o uso abusivo do álcool, ele vai predispor também ao excesso de peso, ao acúmulo de gordura abdominal, que também é muito associado ao desencadeado do diabetes. Então, os excessos, de um modo geral, devem ser evitados, com moderação, sem problema, mas o excesso ele realmente é nefasto para todos os aspectos, inclusive para a parte endocrinológica. Doutora Cristiane, para finalizar, sabemos que hoje os fatores genéticos também podem induzir ao surgimento da diabetes, mas também os maus hábitos alimentares. Que conselho você dá para as pessoas que nos assistem nesse momento? Que alimentos elas podem evitar? Também a questão da alimentação saudável. Como esses fatores podem influenciar o surgimento da diabetes? Você falou uma coisa que é muito verdade. Quando você junta o histórico familiar positivo com o mau hábito alimentar que conduz à obesidade, é como se fosse quase igual à diabetes. Essa soma realmente ela não convém.
Então, quando eu já tenho uma predisposição familiar, eu tenho que estar vigilante o dobro, né? Vamos dizer assim, ficar bem mais atento. Independente de ter histórico familiar, pela alta prevalência do diabetes, sobretudo associada aos maus hábitos que você falou, é importante estar, vamos dizer, atenta à questão da alimentação, né? Não só evitar alimentos que tenham quantidade muito grande de gordura, açúcar, álcool, os carboidratos em geral. Então, você pode comer de tudo, mas com moderação e com responsabilidade. Não tem um alimento só que seja associado ao surgimento do diabetes, mas os maus hábitos em conjunto, que podem conduzir à obesidade, eles estão muito associados. A questão da atividade física, né, que faz parte de uma vida, vamos dizer, equilibrada, ela deve fazer parte do dia a dia, embora com todas as dificuldades que a gente vê, mas é uma maneira de, junto com o hábito alimentar adequado, a gente evitar o surgimento do diabetes. E além de tudo, para finalizar, né, a questão de procurar ter uma visão positiva da vida. Eu acho que o estresse, a sobrecarga, a maneira negativa de ver os problemas, elas vão envenenando a alma e faz surgir doença. Então, procurar ter uma visão mais otimista, ver o lado bom e resolver os problemas que são possíveis. A questão do fator psicológico. Doutora Cristiane, gostaria muito de agradecer a você por nos estar concedendo esse momento. Acredito que foi uma entrevista muito esclarecedora e as pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, com certeza absorveram alguma informação e vai ser utilizado no seu dia a dia. Muito obrigado, fique à vontade para as suas considerações finais. A gente está à disposição, alguma dúvida ou algum indício de algum dos sintomas que a gente falou, a pessoa deve procurar assistência médica. A gente está aqui no IPU como referência, sempre às terças-feiras, então alguma necessidade do apoio do especialista, a gente está à disposição. Sempre com muito prazer e sempre através, vamos dizer, dos postos de saúde, os encaminhamentos, a gente está como referência secundária, tá? Então, estamos à disposição e procurar se cuidar, fazer exames periódicos, e isso sempre ajuda a prevenir um problema mais sério. Prazer, viu? Prazer foi todo nosso. Obrigado.